Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Confesso-vos que gostaria de dar uns passos mais largos, neste tema que nos propomos sobre Santíssima Trindade. Já falei a vocês que o tema da Santíssima Trindade é um tema vasto, é um tema que abrange todos os outros, é o mistério dos mistérios, é a luz que ilumina os demais mistérios. Estamos falando também dentro desse tema já sobre idolatria. Esse tema levou-nos à vida de Jacó, levou-nos à Arca do Testemunho, toda aquela numeração, as dimensões da arca, a altura, comprimento, largura e por aí vai. Chegamos no Salmo 115, falei para vocês um pouco, claro, muito superficialmente, que o Salmo 115 é uma tomada de consciência. O povo de Israel, o povo de Deus, está em Babilônia, num cativeiro 7 vezes pior que o Egito. Lá tem fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. Então, é exatamente naquele contexto de opressão, de humilhação, que o povo de Israel compõe o Salmo 115. Só que aquela composição, ela não é produto instantâneo da situação. É um caso pensado. É um cântico refletido na sua própria história. É uma tomada de consciência. Israel no cativeiro em Babilônia tem a oportunidade de tomar consciência da sua história. E eles vão olhar 12 grandes súplicas que foram produzidas na história de Israel. E a partir daí, eles vão compor o Salmo 115. Eu já falei para vocês que uma dessas súplicas é a súplica de Jacó. Eles estão em cima da vida de Jacó. E tem mais 11. E por isso, a partir de toda essa reflexão, de toda essa tomada de consciência histórica, vai surgir essa peça singular que conhecemos como o Salmo 115. Falei isso porque eu era um daqueles que, na condição de um protestante há 23 anos atrás, eu pegava o Salmo 115 e aplicava literalmente à Igreja Católica. Aqueles ídolos que estão descritos no Salmo 115, os ídolos deles têm boca e não falam, pés e não andam, mãos e não pegam, olhos e não veem, nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, som nenhum lhes sai da garganta. Eu pegava aquele texto e aplicava diretamente à Igreja Católica, e não apenas eu. Ainda hoje a gente verifica isso direto para todos os lados. Esse Salmo 115 sendo aplicado à Igreja Católica, e já lhes mostrei, embora superficialmente, que esse texto nada tem a ver com a Igreja Católica. Nada tem a ver com a Igreja Católica. Então, nesta direção, queridos, tem muito a prosseguir. Há muitos passos a serem dados, e dentro de tudo
Cristo chegamos, inclusive, à questão dos irmãos de Jesus, que é um outro ponto que tornou-se um cavalo de batalha contra a Igreja Católica. Contra a Igreja Católica. E isso dá-se exatamente na questão dos irmãos do Senhor. Por quê? A Igreja Católica prega a doutrina da virgindade perpétua de Maria Santíssima. Isto é um dogma de fé, uma verdade de fé da Igreja Católica. Mas como a Igreja Católica vai pregar a virgindade perpétua de Maria Santíssima se o Novo Testamento usa a expressão irmãos do Senhor, fala da família de Jesus? Iremos voltar nesta questão. Algumas pessoas estão falando comigo, e eu agradeço aquelas pessoas, sobretudo, respeitosas, que não são católicas. Tem muitas que já dizem o que são, mas em atenção a essas pessoas não católicas, que estão conversando comigo, estão querendo aprofundar a questão, porque já lhes causou um nó na cabeça o pouco que falei. Então, em respeito a essas pessoas, vamos mais uma vez retomar, de certa forma, algo que já havia falado, mas espero que a partir de então, a partir deste vídeo, deste conteúdo que vamos expor a partir deste momento, este tema fique mais claro. Porque, queridos irmãos e irmãs, sobretudo meu irmão e minha irmã católica, veja bem, para nós católicos, é fácil digerir a doutrina da virgindade perpétua de Maria Santíssima. Mas, para um protestante, por exemplo, eu que nasci lá, e tantos outros que nasceram lá, que foram formados, que foram doutrinados, na Igreja Católica dizemos catequizados, a catequese, o ensino da sã doutrina, não é fácil. Eles que herdaram o sola escritura. Só é verdade de fé aquilo que pode ser provado pela Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está. Apesar que aqui também, este princípio, ele deixa muitas e muitas margens, e veremos isso depois. Porque é justamente com base na sola escritura, no princípio protestante da sola escritura, que não se pode fazer essa afirmação que Maria teve outros filhos, fora Jesus Cristo. Mas quero dizer, repito-me, não é fácil para um protestante, sobretudo na linha pentecostal, que aprende desde o berço a atacar a Igreja Católica, a lutar contra a Igreja Católica e a ler a Bíblia da forma que aprendeu a ler, com um princípio que sustenta a leitura da Bíblia. Então não é fácil aceitar aquilo que a Igreja Católica ensina. E eu digo isso por experiência própria. Eu sei o que passei, eu sei o que vivi, eu sei a guerra que travei contra a Igreja Católica. Quando eu ia à casa de um católico para evangelizar, para falar de Jesus e para tirá-lo da Igreja Católica, o meu objetivo, eu era movido pelo amor, queridos. Eu não queria que aquela pessoa fosse para o inferno, porque eu julgava que a doutrina da Igreja Católica era uma doutrina falsa, um ensinamento falso. A Bíblia Católica era uma Bíblia falsa.
O batismo da Igreja Católica não tinha valor algum. Os católicos adoravam imagens. O Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse, o detentor do número 666. Então eu estava movido por um amor, eu não queria que o meu irmão católico fosse para o inferno, então era responsabilidade minha falar de Jesus para ele, ir à casa dele, conversar, ler a Bíblia, mostrar que eles estavam perdidos, estavam no inferno. Então, quando escuto as objeções protestantes, se tem alguém que pode muito bem entendê-las, esse alguém sou eu, porque parto da minha própria experiência. Eu sei, e muitas pessoas sabem, o que fazia contra os católicos. Os desafios que fazia para padres católicos, na praça, na frente da Igreja Católica, quantas vezes erguia a Bíblia e dizia: reverendo, traga de lá a sua Bíblia, no livro tal, capítulo tal, não está dizendo isto, e por que o Senhor não ensina isso para o seu povo? Não esqueça que a sua condenação será pior, será maior que todos, porque o Senhor é aquele que está na porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Quantas vezes fiz isso, queridos? Nas praças em frente à Igreja Católica, em outras praças, em outros ambientes, nas feiras, em locais públicos. E consegui tirar muitas pessoas da Igreja Católica com esse discurso. Então, queridos irmãos, eu digo a você, meu irmão católico, que é necessário também que tenhamos um amor, uma paciência com muitos dos nossos irmãos protestantes. Porque muitos deles nasceram em um contexto de deturpação das Escrituras, embora eles defendam o princípio da sola Escritura, somente a Bíblia, só é verdade de fé o que se pode pregar pela Bíblia, mas muitos não se dão conta, e a maioria não se dá conta, que aquilo que eles vivem, o ensinamento que eles postulam e ao qual se submetem, é um ensinamento antibíblico que vai contra as Escrituras Sagradas. Não tem nada de sola Escritura. É uma incoerência tremenda. O meu objetivo não é brigar. O meu objetivo não é ofender. Se tem alguém que é ofendido nessa história toda, somos nós católicos. Porque para todos os lados, a gente encontra irmãos protestantes, parece que não tem o que pregar, não tem conteúdo. E só sabe atacar a Igreja Católica, ofender a Igreja Católica. Uma falta de amor extrema, uma falta de amor, de respeito. Um testemunho anticrístico. Uma pregação de ódio. O meu objetivo, queridos, é que nós católicos, agradeço o meu irmão protestante e um par deles que tem falado comigo ao telefone, que tem me perguntado, mais missionário, muitos me chamando de pastor, inclusive alguns dizem, não tem como não dizer que o senhor não era pastor e não é pastor. Mas como foi possível o senhor sair da nossa igreja e agora ser católico? Ou melhor, sair é o de menos. O problema é ser católico. Então, eu preciso respeitar essas pessoas, ter paciência com essas pessoas e, na medida do possível, mostrar a elas também
que estão equivocadas. Que a verdade de fé pregada por Jesus e continuada pelos apóstolos e pelos padres apostólicos, ela não corresponde àquilo que os irmãos protestantes pregam. No meio de tudo isso, já falei também, fiz um paralelo entre Lutero e Hitler. Lutero era o ídolo de Hitler. Fala-se tanto da Inquisição, a Igreja Católica. Ei, calma. Por que não se fala da Inquisição protestante? Não teve? Não houve? O Holocausto. O que estava por trás do Holocausto? Como Lutero, Martinho Lutero poderia ser o grande escolhido de Deus? Ele considerava-se o escolhido de Deus, o profeta de Deus para fazer o que fez, e Hitler não se considerava diferente. Hitler considerava-se também o escolhido de Deus para fazer o que fez. Lutero nutria um ódio ferrenho pelos judeus, e isso, queridos, olha aí na internet, isso aí é fácil de ver hoje. Não precisa gastar tempo nos livros, não. E Hitler, 6 milhões de judeus foram mortos como? Não apenas judeus, teve mais 5 milhões não judeus. Foram 11 milhões ao todo. Então, queridos irmãos, o protestantismo, com tudo aquilo que ele postula, as suas bases, ele mesmo vai contra si próprio. Então, em primeiro lugar, quero mostrar ao meu irmão católico, a partir de uma experiência protestante, e a minha não é a única, tem muitos por aí, que viveram essa experiência. Porque é injusto, queridos, um católico sair da Igreja Católica. E preste atenção, eu não estou aqui negando o lado humano da Igreja. Eu não estou aqui negando a incoerência dos filhos da Igreja. Isto é verificável, isto é nítido. João Paulo II pediu publicamente perdão pelos pecados dos filhos da Igreja ao longo de sua história. São pontos claros, pontuais, situações pontuais. Mas apesar de tudo isso, é uma injustiça, um católico passar por uma lavagem cerebral anticatólica, sair da Igreja Católica, a Igreja de Jesus, e repito-me, se a Igreja Católica não é a Igreja de Jesus, nenhuma outra o é. Jesus não fundou a igreja. Opa! Jesus não fundou a igreja? E você tem coragem de continuar pregando a Bíblia quando você faz essa afirmação que Jesus não fundou a igreja? Pega a Bíblia e descarte. Jogue-a fora. Ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E a igreja de Jesus é fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Ela tem história. A igreja não está solta, ela não está suspensa no vácuo, no espaço.
Ela tem pontos históricos precisos. Então, é uma covardia, é uma desonestidade. Aquilo que vem, por exemplo, a reforma protestante, para consertar tudo, risca tudo daqui para trás. No século XVI, risca-se 16 séculos, 15 séculos de história, e agora eu sou o novo Adão. Estamos começando tudo. A partir de agora. A partir de agora. Engraçado. Esse começar tudo a partir de agora começa com uma Bíblia. Que estava em vigor há 16 séculos. E aí se estabelece o princípio da sola escritura. Só é verdade o que ela prova. Pois essa mesma Bíblia, ela prova 16, 15 séculos antes de Lutero de história da igreja. Ela mostra o início de toda essa história. E tantos outros testemunhos dos padres da igreja, dos apologetas. Que reforma foi essa? Tem que destruir com a Igreja Católica, tem que acabar com a Igreja Católica, precisamos, agora vai começar tudo novo. Mas o que é que se verifica? Primeiro, a reforma protestante não deteu-se em cima de uma igreja, no caso a Igreja Luterana. Porque começou a ter reformas e mais reformas, dissidências e mais dissidências e mais reformas, e até hoje a reforma nunca aconteceu, e os bons historiadores, inclusive não cristãos, são unânimes em dizer que a reforma de Martinho Lutero foi a maior reforma que aconteceu na história da humanidade. Não foi reforma. Então você fazer uma lavagem cerebral, pegar a Bíblia com o princípio da sola escritura, a partir da leitura fundamentalista da Bíblia, porque cada pregador protestante, ele tem o direito, ele é livre para entender como queira a Sagrada Escritura. Ele é livre para aplicar a exegese que queira aplicar ao texto sagrado. Ele é livre para receber livremente as luzes do Espírito Santo e interpretar o texto bíblico como lhe apraz, como lhe convém, segundo as suas conveniências, segundo aquilo que ele tem já estabelecido, segundo o movimento religioso que ele fundou, que ele criou. Então ele pode pegar qualquer texto bíblico e canalizar para ali. E o outro pode fazer o mesmo, e o outro pode fazer o mesmo, e são muitos, e são milhares e milhares e milhares que vêm fazendo isso. Aí dá-se uma lavagem, faz-se uma lavagem cerebral na cabeça de um católico. E aqui é bom que digamos, queridos, que muitos dos nossos católicos são culpados porque deixam a desejar, porque não se comprometem com Deus, não se comprometem com a igreja, não conhecem o catecismo da Igreja Católica, não têm familiaridade com as Sagradas Escrituras, nunca deixaram Deus ser Deus na sua vida, nunca buscaram autenticamente ter um encontro com Deus, mas se dizem católicos, católicos de IBGE. Aí pega-se uma pessoa desta, leva-se para uma determinada denominação religiosa que se diz cristã, das milhares que existem,
fragmento de outros fragmentos, e empurram na cabeça daquela pessoa o que querem, do jeito que querem. Não demora, aquela pessoa já está desiludida ali e começa, vai para cá, vai para cá, vai para ali, vai para outro lado. Dependendo do que ela é, ela já funda a sua própria igreja. E essa pessoa começa a influenciar outras. Então, o meu objetivo, queridos, é que você, meu irmão católico, conheça a sua fé. Ainda que você não tenha capacidade, ainda que você não saiba responder solidamente a sua fé de modo racional, de modo intelectivo, mas que você possa literalmente crer na verdade pregada pela igreja. Porque quando se trata de matéria de fé, de moral, a igreja não erra. O ensinamento da igreja é correto. E a história, 2000 anos de história, tem provado isso. O ensinamento da igreja é ortodoxo. Então creia na igreja, tenha uma fé autêntica, uma fé robusta. Mesmo que você não consiga ter as razões da sua esperança para dar a quem não la pedir, como diz São Pedro, na carta de São Pedro. Mas você está disposto a crer nas verdades de fé que a igreja ensina. Mas eu quero que o meu irmão católico mergulhe na palavra de Deus, mergulhe no catecismo da igreja. Queridos, eu falo por mim. Quando vim para a igreja católica, eu ganhei um catecismo da igreja católica. Não é esse aqui, é um outro, eu tenho ele ali guardado. É aquele escuro aí. Dentro de um mês eu li o catecismo da igreja católica, ao lado da Bíblia. Ao lado da Bíblia. Inclusive de Bíblia protestante, aquelas notas de rodapé do catecismo, eu ia buscar na Bíblia e fui conferindo. O catecismo me tirou as dúvidas que tinha em relação à igreja católica. O catecismo me tirou a venda, a trave que estava nos meus olhos. Eu comecei a enxergar de forma diferente. A partir daí fui fazer outros cursos e por aí foi, não parei mais até hoje. Continuo estudando, estou muito longe da meta, mas continuo estudando, queridos. Então o meu objetivo é que você, meu irmão católico, conheça as verdades da nossa igreja. O católico que por preguiça não busca conhecer a verdade da sua igreja, a verdade da sua fé transmitida pela igreja há 2000 anos, ele está em sério perigo. Ele está em falta, está em pecado diante de Deus. Porque não está esforçando-se para dar a razão da sua fé, da sua esperança a quem não la pedir. E ele fica como alguém levado, apesar que isto já não faz parte dos católicos, queridos. Porque a gente vê no meio protestante. O irmão sai daqui, vai para ali, vai para ali, vai para ali. Eu falei para vocês da irmã que num só dia passou em 4 cultos. 4 igrejas diferentes. Num só dia. Então as pessoas estão assim, desse jeito. Onde ela melhor se encaixa, ela vai ficando, e depois que ela enjoou ali, ela tem várias e várias opções. Então o católico precisa conhecer a sua fé, porque não existem 2 igrejas católicas, existe uma igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Vou parar esse vídeo aqui e já na sequência eu volto falando um pouco aquilo
que me tenho proposto hoje, falando sobre a questão dos irmãos de Jesus. Vamos ver se a gente consegue assimilar, aprofundar um pouco mais. Eu vou pegar outro ângulo agora, ok? Para ver se a gente consegue captar o ensinamento a partir, inclusive, das Escrituras Sagradas. Nós estamos aqui na Capela do Santíssimo, do Projeto Maria Santíssima em Volta Redonda, estamos diante de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Diante de Jesus, queridos, todo joelho deve dobrar-se e toda língua deve confessar que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai.